Olá, boa tarde. Segue minha opinião. O Brasil passa pela pior crise dos últimos tempos. Isso é um fato. Porém, engana-se aquele que pensa que essa crise é política ou financeira. É bem verdade que o nosso país enfrenta dificuldades que fazem com que tenhamos muita atenção e responsabilidade para analisar e julgar a situação toda. Percebemos um Brasil sofrido sim, no entanto sofrido por uma corrupção maior, chamada jogo de poder. Ou como muitos de nós poderíamos classificar, jogo para derrubar alguém a qualquer custo, a fim de assumir o poder. Não é preciso ser dotado de muita inteligência para entender que a questão política que assola o nosso país há muito tempo deixou de ser uma preocupação por melhores condições de vida, incluindo temas como segurança, saúde, educação e moradia para o povo brasileiro. O que fica claro diante dos inúmeros discursos emergentes se dizendo preocupados com o país, vindos de representantes escolhidos pelo povo, é que em nada estão contribuindo para a melhoria dele. Atacar um governo que, ruim ou bom, foi escolhido pela maioria é dizer ao mesmo tempo que o funcionário não respeita a vontade do patrão. Diga-se de passagem, é importante salientar que a tão sonhada democracia chegou. Estamos vivendo em tempos reais, onde quem governa ou representa sabe que deve cumprir com os princípios de um tempo diferente da ditadura, que tanto destrói a liberdade de nações, como a nossa foi destruída em tempos piores que os de hoje. Aproveito para me referir à Câmara, onde preside aquele que usa de mecanismos muito bem articulados, demonstrando inclusive ampla capacidade em manipular a casa em favor de seus interesses próprios. E por que não dizer escusos? A fim de apresentar ao povo o óbvio, um governo lamentável no quesito da evolução, porém digno de respeito em se tratando das inúmeras melhorias que alcançamos até aqui. Fazendo, inclusive, frente a muitos outros países, os quais vimos quebrar em recentes crises financeiras de ordem mundial e que, mal preparados, em períodos muito mais curtos de crise que o nosso, desabaram, gerando as maiores tragédias que devem ser evitadas por quem governa ou representa um povo com compromisso de verdade. Que fique aqui bem claro que não aprovo como nossa presidente tem conduzido a situação até aqui. E aproveito para mandar um recado, o qual menciono um velho ditado popular. Presidenta, errar é humano. O problema é permanecer no erro. Os brasileiros que também amam essa nação, faço aqui o meu apelo. Panelaços, buzinas e atitudes como as que tínhamos enquanto crianças não irão resolver a situação. E pior, tendem a alimentar essa manipulação medíocre e irresponsável dos partidos que sonham em assumir o poder ou reassumi-lo. Para eles, também faço o meu apelo. Lembrem-se dos ensinamentos iniciais nas escolas de base que muitos tivemos a oportunidade de frequentar. Quando alguém está caído, inimigo ou não, é honesto e humano ajudá-lo a se levantar. Principalmente quando essa atitude significa cessar com a artilharia impensada que em muito contribui para que venhamos a enfrentar o que pode ser a pior dentre todas as crises do país, a crise da indiferença, onde quem deveria somar esforços para evitar que mais brasileiros fiquem desempregados e em situação difícil, simplesmente agem de maneira impensada, demonstrando, ao contrário do então presidente da Câmara, uma total falta de capacidade em articular algo ao seu favor. Lembrem-se ainda que essa colcha de retalhos, onde cada um pode deixar a sua contribuição, se puxada com o intuito de disputa para ver quem fica com o pedaço maior, com toda certeza
desencadeará em um Brasil espatifado como um cristal. E aí sim teremos uma crise de verdade. Para você que me assiste nesse momento, peço que reflita também sobre suas atitudes. Não estamos bem, é verdade. Porém, já parou para olhar ao seu redor? Quanta coisa boa aconteceu nesses últimos anos? Quanta gente começou a comer com dignidade? Quantos agora têm a sua moradia própria? Quanta gente espalhada por esse Brasil afora pode agora assistir uma boa TV ou ainda fazer uso de um celular? Quanta gente, minha gente, quanta gente tem agora a oportunidade de ir à faculdade depois da escola? Essa gente é gente que não vemos, porque estamos preocupados demais em olhar para o nosso próprio umbigo. Sabe falar sobre isso? Somente aquele que aprendeu que cuspir no prato que comeu não é uma atitude muito inteligente quando queremos um Brasil melhor. Eu também não votei Dilma, mas não é por isso que vou generalizar dizendo que tudo que o PT fez foi ruim. Tem uma coisa que aprendi com os meus pais desde criança: valorizar o esforço de quem veio antes de mim. Que posso até fazer melhor, mas não é por isso, e isso não me dá o direito de apagar a luz dos outros para acender a minha própria. Por último, cito um poema de Patativa de Assaré, do livro Canta Lá que eu canto cá, ano de 1978, com uma pequena intervenção de minha autoria. Quero um chefe brasileiro, fiel, firme e justiceiro, capaz de nos proteger. Que do campo até a rua, o povo todo possua o direito de viver. Quero a paz e liberdade, sossego e fraternidade na nossa pátria natal, desde a cidade ao deserto. Quero o operário liberto da exploração patronal. Quero ver, do sul ao norte, o nosso caboclo forte trocar a casa de palha por confortável guarida. Quero a terra dividida para quem nela trabalha. Eu quero o agregado isento do terrível sofrimento do maldito cativeiro. Quero ver o meu país rico, ditoso e feliz, livre do jugo estrangeiro. A bem do nosso progresso, quero apoio do Congresso sobre uma reforma necessária, que venha, por sua vez, libertar o camponês da situação precária. Finalmente, meus senhores, quero ouvir entre os primores, debaixo de um céu de anil, as mais sonoras notas dos cantos dos patriotas, cantando a paz do Brasil. Obrigado.